Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Hoje entramos no segundo dia de exposições do livro do profeta Zacarias. E nós vamos expor do capítulo 3 até o capítulo 6. No capítulo 3, dos versos 1 ao 10, nós temos a quarta visão noturna, que enfatiza a purificação de Israel e sua restauração como nação sacerdotal. A visão propriamente dita é apresentada nos versos de 1 a 5, seguida de uma explicação do seu significado nos versos de 6 a 10. Aquele que revela é quase certamente o próprio Deus. No verso 1, a cena adquire caráter judicial quando Josué, o sumo sacerdote da restauração, integrante do primeiro grupo que voltou com Zorobabel, é acusado por Satanás. O acusador se encontra à mão direita, o lado da acusação segundo a lei, conforme Salmo 109, verso 6. Alguns elementos deixam claro que Josué representa a nação de Israel. Primeiro, a ênfase sobre a nação nessas visões. Segundo, a repreensão. No verso 2, baseado no fato de Deus ter escolhido Jerusalém e não Josué. Terceiro, a identificação de Josué e seus colegas sacerdotes no verso 8, como símbolos do Israel futuro. E quarto, a aplicação à terra prometida no verso 9. Satanás, esse termo também pode ser traduzido como adversário, o que tornaria impossível identificar a pessoa em questão. Tendo em vista, porém, a atividade de acusação ser coerente com o perfil de Satanás, conforme Jó, capítulos 1 e 2, Apocalipse 12, verso 10, essa identificação específica é preferível. O adversário maligno se apresenta diante do Senhor para enumerar os pecados de Israel e mostrar como a nação é indigna do favor de Deus. A situação é crítica. Se Josué for vindicado, Israel será aceita. Se Josué for rejeitado, Israel será rejeitada. Todo o plano de Deus para a nação se revelaria no resultado e destruiria ou confirmaria as esperanças de Israel. Verso 2, o Senhor disse: o anjo do Senhor é identificado como o Senhor, uma comprovação da divindade do mensageiro. A mensagem é essencial para confirmar que, primeiro, Deus não desprezou os judeus, mas permaneceu fiel às suas alianças firmadas com Abraão e Davi. E segundo, o fato de ter eleito Israel o leva a tomar o partido do seu povo contra as acusações de Satanás. Apocalipse 20, verso 10, mostra que Deus o repreenderá. Escolheu a Jerusalém. O favor de Deus repousava sobre Israel e acima de todas as nações da terra. Vemos isso em Deuteronômio capítulo 7, versos de 6 a 11. Como quem tira um pedaço de lenha do fogo pouco antes de ele se inflamar, o Senhor os livrou da possibilidade de desaparecer no cativeiro, tendo desse modo confirmado seus propósitos para Israel desde o tempo de Zacarias até a consumação da história humana. Versos 3, vestes sujas. A frase emprega o termo mais repugnante e abjeto para sujeira, para retratar a condição habitual de contaminação do sacerdócio e do povo, conforme Isaías capítulo 4, verso 4, capítulo 6, versos de 4 a 6, que serve de base para a acusação de Satanás, segundo o qual a nação é moralmente impura e indigna da proteção e da bênção de Deus. Verso 4. A imagem dos anjos que estavam diante dele, retirando as vestes sujas, retrata a futura justificação forense prometida, a salvação de Israel como nação.
O sumo sacerdote é vestido simbolicamente com trajes suntuosos que representam a justiça imputada e a restauração de Israel ao seu chamado inicial. Verso 5, um turbante limpo. O turbante fazia parte das vestes do sumo sacerdote e trazia a inscrição: Santidade ao Senhor. Zacarias entra em cena e pede que o turbante seja colocado na cabeça de Josué, pois simboliza com clareza a restauração de Israel à sua posição sacerdotal junto a Deus. Nos versos 6 a 7 do capítulo 3, Deus cumprirá a sua promessa de justificar Israel, de restabelecê-la como sua nação sacerdotal, para servir em sua casa, guardar os seus átrios e ter pleno acesso à sua presença. Ele fará isso com base no seu amor soberano e eletivo, e não por causa de qualquer mérito ou obra humana. O cumprimento se dará, porém, somente quando o povo for fiel ao Senhor. Israel ainda aguarda a concretização. Do capítulo 12, verso 10 ao 13, verso 1. No capítulo 3, verso 8, são homens de presságio. Os outros sacerdotes assentados diante de Josué simbolizam o Israel futuro e pronunciam a vinda do Messias. Meu servo, o renovo. Trata-se de uma combinação de duas expressões messiânicas. Meu servo é uma designação usada por profetas anteriores para descrever o Messias, conforme Isaías capítulo 42, verso 1, 49, verso 3 e 5, 52 e outros. E se refere à sua obediência total e humildade. O termo renovo também aponta para o Messias e indica a sua ascensão a partir de uma origem humilde. Isaías capítulo 11, verso 1, Jeremias 23, versos 5 e 6, e sua fertilidade, capítulo 6, verso 12, Isaías capítulo 11, verso 1. Verso 9, a pedra, é mais uma referência ao Messias. Ele é a pedra rejeitada, pedra de tropeço, pedra de destruição e pedra angular. Aqui é preciosa pedra fundamental, com 7 olhos que simbolizam sua consciência e inteligência infinita. A escultura pode ser uma referência à pedra angular do templo, na qual será gravada uma inscrição para atestar o construtor divino e o propósito pelo qual o edifício foi erigido. Como tal, é estreitamente associado à eliminação da iniquidade desta terra num só dia, simbolizada pela retirada das vestes sujas no verso 4, a frase antevê o dia futuro em que a nação como um todo será purificada e perdoada. Capítulo 12, versos 10 até o 13, verso 1. Graças à provisão redentora de Cristo no Calvário. No verso 10 e último verso do capítulo 3, convidará o seu próximo para debaixo da vide, uma expressão comum em Israel para paz e prosperidade. Aqui retrata a paz durante o reino milenar do Messias. No capítulo 4, dos versos 1 ao 14, nós vemos que a quarta visão focalizou o sumo sacerdote Josué, e, por extensão, a purificação e restauração de Israel como nação ao seu papel divinamente ordenado de sacerdote. A quinta visão focaliza o líder civil Zorobabel, descendente de Davi, e tem o propósito de encorajá-lo no trabalho de reconstrução do templo. A conclusão fiel da obra permitiria que Israel voltasse a brilhar, ou seja, testemunhar da graça de Deus ao mundo. No verso 1, como a um homem que é despertado. Mais uma vez, o anjo intérprete desperta o profeta da exaustão espiritual e do impacto da visão anterior.
No verso 2, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas. O candelabro possui 7 hastes, como aquele usado no tabernáculo, com acréscimo de um vaso no alto para garantir um suprimento abundante de azeite e tubos para levá-los às 7 lâmpadas de modo a mantê-las acesas. A imagem retrata a provisão copiosa, completa, das oliveiras. Naquele tempo, queimava-se azeite de oliva nas lâmpadas. 2 oliveiras fornecem azeite para o vaso. A imagem vívida retrata o suprimento ilimitado de azeite que corre automaticamente das árvores para o vaso e deste para as lâmpadas, sem intervenção humana. Verso 4, que é isto? Zacarias quer saber o significado das 2 oliveiras, tendo em vista as origens sacerdotais do profeta. A sua pergunta surpreende o anjo intérprete, verso 5, e só é respondida mais adiante, verso 14. Verso 6 do capítulo 4, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. O propósito da visão era encorajar Zorobabel a concluir a reconstrução do templo, garantir-lhe a capacitação divina para essa empreitada e a provisão inesgotável de glória futura do templo e do reino do Messias. O candelabro retrata Israel plenamente abastecido por Deus para ser sua luz, naquele momento e no futuro. Convém observar que no presente esse papel foi assumido temporariamente pela Igreja, até que Israel seja salvo, restaurado à bênção da aliança e volte a ser útil ao Senhor, conforme vamos ver lá em Romanos, no capítulo 11, dos versos 11 a 24. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não há poder, riqueza ou força física humana que baste para completar a obra. Somente uma provisão abundante do Espírito Santo, representado pelo vaso, verso 2, pode capacitá-lo para realizar sua tarefa e permitir que Israel volte a ser luz no mundo por meio da operação do Espírito durante o reino do Messias. Verso 7 do capítulo 4. Quem és tu, ó grande monte? Uma vez que o resultado está garantido, versos 6 e 9, toda oposição, ainda que grande como um monte, será removida por Deus e transformada em terreno plano. Nenhum obstáculo poderá impedir a conclusão do templo, nem nos dias de Zorobabel, nem no reinado final do Messias, conforme Ezequiel, no capítulo 40 ao 48. Pedra de remate. A pedra final da construção será colocada no seu devido lugar, indicando a conclusão da obra. Graça e graça para ela. Essa bênção, que se refere aos gritos de júbilo e gratidão, se concretizou na conclusão do templo. Contraste essa expressão de alegria com a atitude do povo ao ver o templo inacabado, conforme nós vimos lá em Ageu, no capítulo 2, verso 3. Verso 9, uma referência ao anjo do Senhor, o protetor, libertador e defensor de Israel, enviado para cumprir a promessa de Deus. No futuro virá como Messias para instituir o culto no templo no seu reinado. Verso 10, o dia dos humildes. A reconstrução de um templo menor do que o de Salomão pode ter desanimado alguns. Mas o Senhor anuncia o seu favor sobre a obra e o seu cuidado onisciente. 7 olhos, que vigia e se compraz na conclusão dos trabalhos. Diz com efeito: não desprezem aquilo que Deus se compraz. Trata-se apenas de uma imagem da restauração gloriosa que ocorrerá quando o Messias vier para reinar. O templo do seu reino ofuscará o esplendor de todos os outros santuários. Verso 14, são os 2 ungidos. As 2 oliveiras, versos 3 e 11, representam os ofícios de um rei e o sacerdote em Israel, por meio dos quais a bênção de Deus fluiria.
Os dois raminhos de oliveira, verso 12, são dois homens que ocupavam os cargos mais elevados desses dois ofícios na época. Zorobabel, como descendente de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, como descendente de Eleazar. Juntos, prefiguravam o Messias, que combinam esses dois ofícios, e a verdadeira fonte de bênção capaz de transformar Israel em luz para as nações. Vamos ver isso lá em Isaías, no capítulo 60, versos de 1 a 3. Os dois homens ocupavam cargos de responsabilidade no serviço ao Senhor de toda a terra, um termo associado ao milênio que aponta para o reino final. No capítulo 5, dos versos 1 ao 4, nós temos a sexta visão, a do rolo volante, que retrata a palavra de Deus, a qual Israel e o mundo inteiro desobedeceram. Exige que o pecador seja punido por Deus com justiça, segundo os padrões divinos apresentados claramente em sua palavra. Nos versos 1 e 2, o pergaminho encontra-se desenrolado para que todos possam ler os seus dois lados. Mede 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Um côvado corresponde aproximadamente a 45 centímetros, exatamente o tamanho do lugar santo no tabernáculo. Representa, portanto, um padrão divino pelo qual o ser humano deve ser medido. O verso 3 fala de maldição. O rolo, símbolo da lei de Deus, representa castigo ou maldição sobre todos os que desobedecem e bênção sobre todos que a obedecem. Uma imagem semelhante é apresentada em Apocalipse no capítulo 5, versos de 1 a 9 e 10, versos de 1 a 11. Qualquer que furtar, qualquer que jurar falsamente, uma vez que há inscrições nos dois lados do rolo, é possível que contenha os 10 mandamentos e não apenas 2. Os 2 mandamentos destacados aqui, o 3º e o 8º, provavelmente representam todos os preceitos da lei de Deus, a qual Israel é culpada de transgredir. A mensagem imediata para o povo no tempo de Zacarias é clara: Deus arrancará da terra e destruirá os pecadores que rejeitarem sua palavra. Também há, contudo, uma mensagem futura para Israel e o mundo antes do reinado do Messias. Verso 4. É impossível escapar do castigo de Deus. Sua palavra entrará no lugar dos pecadores e ali permanecerá até haver cumprido o seu propósito. Uma ideia que se aplica em particular ao reino. A promessa da terra, em Deuteronômio capítulo 10, versos de 1 a 10, se cumprirá nos dias futuros, bem como o julgamento consumidor, conforme Apocalipse, capítulo 6 até o 19. Versos de 5 a 11 do capítulo 5, a visão anterior tratou da eliminação dos pecadores da terra. A 7ª visão da mulher no Éfa dá continuidade ao tema e focaliza a eliminação de todo o sistema pecaminoso do meio de Israel, um acontecimento que ocorrerá antes da vinda do reino. Nos versos 5 a 6, o sistema perverso é representado por um éfa com uma mulher dentro dele, sob uma tampa de chumbo. O éfa, ou seja, o cesto, era usado como medida de capacidade menor que o alqueire e correspondia a 17,6 litros. Como o rolo volante, conforme os versos de 1 a 4, aparece ampliado na visão, o povo de Israel é visto como grãos de cereal, talvez uma indicação de que sua perversidade é de natureza particularmente materialista. Essa atitude pecaminosa que Israel adquiriu na Babilônia tem influenciado seu povo ao longo dos séculos e só será eliminada pelo Messias nos últimos dias. O mercantilismo secular é um elemento central do sistema mundial do fim dos tempos. Versos de 7 a 8, uma mulher.
Uma mulher sentada dentro do Efa personifica essa perversidade final. Ela não está adormecida, uma vez que a tampa de chumbo é necessária para mantê-la dentro do Efa. Verso 9. Duas mulheres, vento em suas asas. Uma vez que as cegonhas são aves imundas, conforme Levítico capítulo 11, verso 19, a imagem provavelmente descreve agentes do mal, forças demoníacas que protegem o secularismo maligno e organizam o sistema perverso em sua forma final. Deus permite que estabeleçam um sistema mundial que o Senhor destruirá quando voltar. Verso 11, Sinar. As mulheres levam o Efa a Sinar, o nome antigo para a Babilônia, conforme Gênesis capítulo 10, verso 10. É possível que esse termo mais antigo seja usado para lembrar a Torre de Babel como símbolo da oposição a Deus. Em Sinar, o Efa é colocado numa casa, possivelmente um templo. Ali é posto sobre uma base ou pedestal, como um ídolo. Também nesse caso, a visão trata inequivocadamente da Babilônia final, descrita em Apocalipse no capítulo 17 e 18, na segunda vinda de Cristo. No capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, a oitava e última visão completa o ciclo e é associada à primeira. Retrata 4 carros com os cavalos apresentados na primeira visão, capítulo 1, verso 8, que simbolizam os agentes angelicais de Deus. Verso 5, na execução veloz da sentença de castigo do julgamento divino, pouco antes do estabelecimento do reino messiânico. O verso 1 fala de 2 montes de bronze. Os 2 montes representam a realidade do castigo de Deus sobre as nações que atacam Israel. Provavelmente são o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, para onde o Senhor voltará e onde julgará. O lugar entre os 2 montes pode ser o Vale de Josafá, ou seja, traduzido, Yahvé julga. Outro nome para o Vale de Cedron, que fica entre o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, judeus, cristãos e até muçulmanos ensinam de longa data que será esse o lugar do julgamento final. O bronze possui uma relação simbólica com o conceito de julgamento, como no caso da serpente de bronze, lá em Números 21, verso 9, ou no altar de bronze, Êxodo 27, verso 2, na qual Deus tratava do pecado. O verso de 2 a 3, do capítulo 6, nós vemos a cena de julgamento que adquire ainda mais dramaticidade com a presença de carros e cavalos. É possível que o acréscimo de cavalos pretos representa fome e morte. Apocalipse 6, dos versos 1 a 8, descreve uma cena semelhante, na qual os cavaleiros do Apocalipse aparecem nas imagens de castigo, executando vingança sobre as nações. Verso 5 fala dos 4 ventos do céu. Literalmente 4 espíritos. Essa imagem representa seres angelicais enviados para executar o castigo em nome do Senhor de toda a terra. Um título associado ao milênio que designa o governo universal do Messias na era do seu reinado. Versos 6 a 7. Sai, percorrei a terra. O castigo executado pelos anjos desencadeia acontecimentos catastróficos na terra. O leste e o oeste não são mencionados devido ao mar e ao deserto. Os inimigos de Israel vinham do norte, a Síria, a Babilônia, os Seleucidas e os romanos, e do sul, os egípcios. Essa saída dos carros para o norte e para o sul desencadeia castigo sobre as nações de toda a terra. Verso 8, repousar o meu espírito. A ira de Deus pode repousar, pois ela castigou os seus inimigos. O Senhor foi vingado particularmente com respeito à potência do norte, punida por último. É provável que se trate de uma referência à Babilônia.
conforme Apocalipse dos capítulo 17 e capítulo 18. O reino só poderá ser estabelecido com o Messias entronizado depois da execução desse castigo. Vemos também na continuação em Apocalipse 19 e 20. Dos versos 9 ao 15, essa passagem que Zacarias coroa Josué, o sumo sacerdote que representa o Messias. A cena prefigura, em menor escala, a coroação futura do Messias, o renovo que unirá os ofícios de sacerdote e rei, verso 13. Esse apêndice completa a quarta e a quinta visão, capítulo 3, dos versos 1 ao 10 e 4, dos versos 1 ao 14, e constitui o ponto culminante da série de 8 visões ao ilustrar o apogeu da história, ou seja, a coroação do Senhor Jesus Cristo. Verso 10, recebe dos cativos. A frase identifica judeus exilados que continuavam a morar na Babilônia, mas haviam ido oferecer presentes para a construção do templo. Zacarias é instruído a se encontrar com eles naquele mesmo dia e receber as ofertas. Verso 11, faze coroas. Zacarias não devia confeccionar a coroa ou turbante do sumo sacerdote, mas sim uma coroa majestosa, elaborada com vários diademas, como a que o Messias usará em sua volta, conforme Apocalipse 19, 12. A coroa deve ser colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. No Antigo Testamento era observada uma separação rigorosa entre os ofícios de rei e sacerdote. O ofício de rei cabia somente à casa de Davi, enquanto o ofício de sacerdote dizia respeito somente à casa de Levi. Uzias foi acometido de lepra e acabou morrendo desse mal, por tentar acumular as duas funções. Vemos isso lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versos de 16 a 23. Aqui, porém, Deus ordena que isso seja feito para retratar o Messias vindouro, que será rei e sacerdote. O verso 12 fala de renovo. Embora a coroa tenha sido colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, verso 11, esse ato representa a coroação futura do Messias. O renovo, conforme capítulo 3, verso 8, no qual os ofícios de rei e sacerdote serão unidos. Dos versos 12 ao 15, nós temos uma curta seção que apresenta 8 fatos acerca do Messias, o renovo. Primeiro, virá Israel, o seu lugar, verso 12. Segundo, edificará o templo do milênio, versos 12, parte B e 13, parte A. Terceiro, será glorioso, verso 13. Quarto, será rei e sacerdote, verso 13. Quinto, fará paz, verso 13. Sexto, abrirá as portas do reino para os gentios, verso 15, parte A. Sétimo, confirmará a palavra de Deus, verso 15, parte B. E oitavo, exigirá obediência, verso 15, parte C. A obediência, como sempre, é a questão fundamental. O Messias só virá para estabelecer o seu reino depois que Israel crer. Sua vinda precisa ser antecedida de fé e purificação. Dos versos 12 ao 13, ele mesmo edificará o templo. A reconstrução do templo foi prometida a Zorobabel, conforme vimos no capítulo 4, versos 9 e 10. A construção desse templo prometido ao Messias aponta para a construção do templo do milênio. No verso 14, do capítulo 6, a coroa não devia ficar com Josué, mas sim servir tanto de memorial da dedicação dos homens que tinham vindo da Babilônia, como principalmente de lembrete da vida do Messias e da esperança suprema de Israel. Verso 10, recebe dos cativos. A frase identifica judeus exilados que continuavam a morar na Babilônia, mas haviam ido oferecer presentes para a construção do templo. Zacarias é instruído a se encontrar com eles naquele mesmo dia e receber as ofertas.
Verso 11, faze coroas. Zacarias não devia confeccionar a coroa ou turbante do sumo sacerdote, mas sim uma coroa majestosa, elaborada com vários diademas, como a que o Messias usará em sua volta, conforme Apocalipse 19, 12. A coroa deve ser colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. No Antigo Testamento era observada uma separação rigorosa entre os ofícios de rei e sacerdote. O ofício de rei cabia somente à casa de Davi, enquanto o ofício de sacerdote dizia respeito somente à casa de Levi. Uzias foi acometido de lepra e acabou morrendo desse mal, por tentar acumular as duas funções. Vemos isso lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versos de 16 a 23. Aqui, porém, Deus ordena que isso seja feito para retratar o Messias vindouro, que será rei e sacerdote. O verso 12 fala de renovo. Embora a coroa tenha sido colocada sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, verso 11, esse ato representa a coroação futura do Messias. O renovo, conforme capítulo 3, verso 8, no qual os ofícios de rei e sacerdote serão unidos. Dos versos 12 ao 15, nós temos uma curta seção que apresenta 8 fatos acerca do Messias, o renovo. Primeiro, virá Israel, o seu lugar, verso 12. Segundo, edificará o templo do milênio, versos 12, parte B e 13, parte A. Terceiro, será glorioso, verso 13. Quarto, será rei e sacerdote, verso 13. Quinto, fará paz, verso 13. Sexto, abrirá as portas do reino para os gentios, verso 15, parte A. Sétimo, confirmará a palavra de Deus, verso 15, parte B. E oitavo, exigirá obediência, verso 15, parte C. A obediência, como sempre, é a questão fundamental. O Messias só virá para estabelecer o seu reino depois que Israel crer. Sua vinda precisa ser antecedida de fé e purificação. Dos versos 12 ao 13, ele mesmo edificará o templo. A reconstrução do templo foi prometida a Zorobabel, conforme vimos no capítulo 4, versos 9 e 10. A construção desse templo prometido ao Messias aponta para a construção do templo do milênio. No verso 14, do capítulo 6, a coroa não devia ficar com Josué, mas sim servir tanto de memorial da dedicação dos homens que tinham vindo da Babilônia, como principalmente de lembrete da vida do Messias e da esperança suprema de Israel. É assim, amados, terminamos as exposições do dia de hoje. Mas o que nós poderíamos tirar para a nossa reflexão dos textos que nós lemos? Eu diria aos irmãos que o que mais me chamou a atenção foi o fato de que nós falamos em outras detalhes, mas principalmente da vinda do Messias e do reino messiânico. E hoje, infelizmente, é o que menos nós ouvimos ser pregados em nossos púlpitos e ensinados nas nossas escolas bíblicas dominicais. Pouco se fala no reino do Messias. E por conta disso nós temos nos distraído. A igreja tem se distraído com coisas que dizem respeito a sucesso terreno, a conforto, a comodidade, a uma vida maravilhosa na terra. Infelizmente, os crentes estão com os mesmos objetivos que as pessoas que não conhecem a Cristo, de conseguirem ser bem-sucedidos. Não que isso seja errado, mas quando o nosso esforço e dedicação para ser bem-sucedidos aqui, enquanto cidadãos terrenos, tira o nosso foco de que somos, na verdade, cidadãos dos céus. E nós precisamos, sobretudo, nunca perder isso em mente, nem essa prioridade. A nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos em terra estranha. E quando nós valorizamos mais a nossa vida terrena que a nossa vida celestial, a nossa vida com o Senhor Jesus nos céus,
a nossa esperança vai embora. Paulo diz que se nós esperarmos só nesse mundo, seremos mais miseráveis. Então é tempo de nós meditarmos nessas coisas gloriosas, no reino do Messias, para nós sonharmos com os céus. A nossa esperança, sim, maravilhosa, é um dia estar com o Senhor nos céus e não aqui na terra. Queridos, um dia de meditações para os irmãos, Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.